Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui nos sustentou Ele, a qual nós depositamos a nossa confiança. Houve uma discussão a respeito dos religiosos com Jesus, porque eles sempre o procuravam o apanhar, através de várias perguntas. Por muitas vezes ele, ao invés de responder, os indagava. Assim como foi no batismo, quando eles perguntam com que poder e autoridade ele fazia aquelas coisas. E ele disse: se vós me responder-se o batismo de João, o Batista, de onde é, eu vos respondo. E eles não tiveram a resposta porque não responderam de onde é. Mas Jesus, na onisciência, assim como o Pai, onisciente, onipotente, onipresente, eles diziam no seu interior: se dissermos que é do alto, ele dirá, então por que não credes? E se disser que é da terra, eles temiam o povo, porque o povo protegia os profetas. E ali houve uma discussão acerca do perdão, porque eles indagavam a ele que somente era possível, somente Deus é capaz de perdoar os pecados, para que haja a remissão pelos pecados. E ele dizia: para que vós sabeis que o Filho do Homem tem poder para perdoar dos pecados, ali diante do enfermo, ele disse: assim vos direi que o que é lícito dizer, seus pecados lhe são perdoados, levanta e anda, ou seja curado. E assim ele disse que seus pecados lhe sejam perdoados, e ali o enfermo foi curado. Somente a expiação pelos pecados, através do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que era água e Espírito. Agora a água e Espírito é um só. O Espírito convence o homem dos seus pecados. A água, que é a palavra, através do lavar, santifica e purifica. E o sangue faz a expiação pelos pecados. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Bem-aventurados aqueles que perseveram agora de forma não como outrora, usando a liberdade que Cristo nos concede, que outrora estávamos como filhos bastardos, como escravos do mundo. Agora, como escravos em Cristo, nós usamos como Ele sempre nos ensina. Usamos a liberdade para aquilo que nos é edificante, tanto individualmente como para todo o corpo, como membros dos membros, exortando, porque aquele que exorta é aquele que está com amor, aquele que sabe que a exortação, o açoite, é que purifica a alma, que purifica o corpo, que purifica o interior de dentro para fora. Porque o Espírito de Cristo, com a ascensão de Cristo através do batismo de fogo, é que nos purifica. A obra é provada pelo fogo. Ele disse: João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas após mim
aquele que era antes de mim vos batizará com Espírito e com fogo, do qual o fogo prova a qualidade das obras de cada um. Ele disse, né, outra vez, vereis a diferença dos que servem o tissadique, o justo, e os que servem o racham, o maldoso. Porque o fogo, ele prova a qualidade das obras. Aqueles que edificam sobre o ouro, sobre a prata, sobre a palha, sobre o capim, né, não prevalece, mas aqueles que estão segundo a rocha, o alicerce lançado, do qual é o Evangelho, estes são aqueles que perseveram, edificando com responsabilidade segundo o alicerce já lançado, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, cingindo os lombos e a cintura com a verdade, cingindo a espada à cintura, ó herói, usando o escudo da fé com o qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, perseverantes dia após dia segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, porque fiel é aquele que prometeu que virá buscar um povo bem disposto, unido num só propósito, numa só fé, num só coração, aonde seguimos aquele que veio do alto, que habitou com graça e com sabedoria, fez os grandiosos sinais, o grande profeta, do qual eles diziam, né, que alguns que creram nele e reconheceram, estes sinais não podem serem feitos se Deus não for com ele. Né? Assim, Deus era com ele a todo momento. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente. Deus, ele, através das suas obras, glorificou a Deus, né? Porque, como ele disse, as obras são do Pai, né? O Pai o enviou e ele cumpriu. Ele não fez a sua própria vontade, mas ele disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim ele perseverou, cumprindo o propósito do qual Deus o enviou. A Bíblia diz que em nada, né, ele tropeçou, nem mesmo na sua boca. O varão que controla a sua boca, controla todo o corpo, tal varão é perfeito. Ele é o único, é o elo da perfeição, o unigênito do Pai, primogênito da criação e ressurreição, do qual nos adota como filhos por adoção. Ele é a videira verdadeira, e aquele que estiver como ramo dele, ramo dos ramos, persevera produzindo os bons frutos, e colherão os frutos da justiça, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anos, do qual devemos perseverar, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E assim, em mais um dia, perseverai nos atos de justiça, exercendo o direito na equidade e na imparcialidade, como ele nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo. Mas também diz que alguns que estiverem sujando, suje-se mais ainda enquanto há tempo. Porque o Deus desta era perversa cegou-lhes o entendimento, para que não vejam a imagem e a glória do Deus vivo, para que não creiam no Evangelho, e acreditam nas próprias imaginações de suas mentes. Esta é a forma da antiga serpente enganar, né? O espírito mundano, divisão, o espírito do erro,
como um espírito de entorpecimento. Lembrai-vos da ignomínia, onde o próprio Deus permite que acumulem mais e mais imundícia, para que recebam o galardão das suas obras, que agora são de injustiça, porque se as primeiras obras eram de justiça, mas agora está vivendo injustamente, já não são possíveis de os justificar. Grande é a queda e a ruína para aqueles que perseveram segundo as cobiças, segundo as avarezas, amando o que há no mundo, e o mundo o qual não conhece a Deus, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, não ama a Deus, mas aquele que se renuncia, aquele que se coloca a ponto de perder a sua própria vida a encontrá-la. Assim ele nos ensina. Renunciar às paixões da carne, que são crucificadas na cruz, e logo nova criatura tudo se fez novo, segue segundo o Espírito e não segundo a carne, do qual está escrito: não entristeceis o Espírito Santo, mas sede renovados segundo a sua força e o seu poder. Ele é aquele que nos ensina que, ainda que estiver com o exterior abatido, o interior é renovado dia após dia. A sua misericórdia e infinita benignidade é o fato de não sermos consumidos e se renovam a cada manhã. A todos aqueles que depositam a confiança nele, aonde através do Espírito de Cristo chegam até o Pai com ousadia, intrepidez, do qual ele não nos concede espírito de covardia. Chegamos até o Pai com confiança, porque o seu Espírito que Deus nos atraiu até Cristo nos justifica, e assim nós exalamos o bom perfume em Cristo, do qual chega-se às suas narinas com um aroma agradável. E ele vê que há perseverança, porque ele nos conhece através das atitudes que só podem ser produzidas pelo seu Espírito de Cristo, do qual ele nos atrai até ele e nós perseveramos, adicionando as virtudes à nossa fé, onde através do exercício constante alcançamos o discernimento entre o bem e o mal. Não falamos desta sabedoria, desta era perversa dos poderosos que já vai desvanecendo, mas falamos de uma sabedoria com a plenitude, uma estatura mediana, daquele que revela a plenitude de Deus, Cristo ungido e Jesus, o Filho do Homem. Ele revela a imagem e a glória do Deus vivo, como ele nos ensina. Homens na antiga aliança de fé falavam face a face com Deus, do qual a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela. Aquele que Davi diz que via os céus abertos e via o meu Senhor com as letras todas maiúsculas, dizer ao meu Senhor com a primeira letra maiúscula: assenta-te à minha direita enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de vossos pés. E atualmente ele está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares, e nos justificando, assim como o Pai o justificou, como diz que Deus ria lá do alto dos zombadores e insultadores, do qual Cristo Jesus está de pé como quem pisa uva nos lagares. Ele é aquele que justifica aqueles que estão no seu Espírito, o qual é a verdade, daqueles que anunciam a grande ordenança, que primeiramente o Pai diz para que todo ser que respira obedeça o Filho. Este é meu Filho, a quem me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho disse: ide e anunciai o Evangelho a todos os povos e nações, curar os enfermos, libertar
aqueles que estão escravos e cativos do mundo, dai liberdade, anunciando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais um dia nessa perseverança, vigiando e orando sem cessar e meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.